esse contexto de grandes profissionais que a gente tem a oportunidade de conhecer, eu convidei o nosso amigo Mário Jorge, né? Esse grande amigo Mário Jorge, cara que a gente já tem aí muitos anos de estrada, conheci ele muito tempo por telefone na Nextel, enchi o saco dele. Depois a gente se conheceu pessoalmente, acompanhei o trabalho dele ali no Audax, depois no Vasco. Aí hoje já... Quanto tempo no Flamengo, Mário? Quanto tempo no Flamengo, Mário? Opa, boa tarde a todos. Flamengo desde 2016. Estou indo para a quinta temporada. Pois é, ele tem de 2016, ele trabalhando no Flamengo, mas ele tem uma história com o Flamengo, porque ele tem uma história com os profissionais que vivem, que estão no Flamengo, trabalhava com ele na época do Audax. Então, vocês vão perceber o grande profissional que ele e não é mágica, não é porque ele estudou mais, não é porque ele foi fazer estágio não sei aonde, não é isso, não é isso. É porque ele entende que todo o sucesso dele vem dos atletas, vem da capacidade que ele tem de estimular e fazer com que esses atletas se desenvolvam. E cada vez que esses atletas vão alcançando resultados, ele vai junto, né? Mas ele percebe que não é o resultado mais importante, mas o que esses garotos se tornam ao longo do processo. Porque ele tem a história de cara que trabalhou com ele sendo treinador, o cara auxiliar, ele sendo auxiliar, o cara sendo treinador, que chegou na categoria sub-15 do Flamengo e que hoje tomou o mundo, né? E que com certeza é uma das inspirações que o Mário deve ter pela sua relação, pela sua amizade. Então, Mário, se apresente aí para o pessoal. A gente está nessa aula aqui, a gente falou muito sobre os tipos de futebol, como a gente observa o futebol de ângulos diferentes e possivelmente tem percepções diferentes do futebol. E hoje a gente vai querer entender como o treinador vê esse jogo, né? Se apresente para que a gente possa te conhecer, Mário. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Me chamo Mário Jorge, profissional de educação física, formado há 20 anos, né? Me formei pela Universidade de Castelo Branco, aqui no Rio de Janeiro, no ano de 2000. Minha primeira experiência com o futebol vem do futsal, na verdade. Em 1996 eu ainda jogava, já estava dentro da universidade e os clubes onde eu tentava acertar para jogar no adulto do futsal eram os clubes que eu pedia uma brecha também para trabalhar como treinador das categorias de base. E em 2010 eu recebo o convite do professor Zé Ricardo para assumir o lugar dele na captação do Sendas, né, que depois veio se tornar o Dax. E a partir dali começa a minha carreira no futebol de campo, passando pela categoria sub-13, sub-15, sub-17, até que na venda do clube tem uma demissão, né? Uma demissão em massa, não foi só do Mário, mas a demissão de muitos profissionais que ali estavam. Em 2015 eu tenho uma passagem pelo Vasco, 2015, início de 2016, na categoria sub-15 também. Em abril de 2016 eu recebo o convite para assumir o sub-13 do Flamengo. E tenho a felicidade, como o Júnior falou, de encontrar alguns profissionais que trabalhavam comigo no Audax, né? Então, eles viram a condição, assim o Zé Ricardo me fala até hoje, que eles viram que naquela condição que o Flamengo estava ali, eles precisavam de um profissional para trabalhar na adaptação e na transição dos meninos do futsal para o campo. E eles foram atrás de mim, e eu estava no Vasco, e desde então estou no Flamengo. Maravilha. Vou começar, Mário, já esquentando aí, cara, porque você hoje joga no time, trabalha no time, que é o grande sonho, né, de muitos jogadores. Até quem nunca sonhou em jogar no Flamengo tem vontade de jogar, porque é a bola da vez, é uma atmosfera diferente. E eu queria saber de você justamente isso. É diferente trabalhar no Flamengo? E também qual é a verdadeira função de um professor de futebol? Porque eu entendo que muito mais do que treinador, você é a figura do professor. Me dê essa visão, por favor, Mário. Cara, assim, eu tenho uma visão muito voltada para o desenvolvimento do ser humano, né? Eu tenho muito isso comigo, porque acho que muito mais do que o futebol a gente tem que formar para a vida, né? Porque a gente sabe que muitos desses meninos que estão com a gente hoje
não vão conseguir o sucesso, não vão chegar naqueles 5% que ganham mais de 10 salários mínimos. Então, a gente precisa realmente preparar esses meninos para a vida. E, cara, trabalhar no Flamengo é diferente, assim como trabalhar no Vasco foi muito diferente, né? São características bem diferentes, são rivais, e a situação de ter conseguido passar nessas duas bandeiras aí foi um diferencial para mim, porque eu vejo características bem diferentes, né? E o Flamengo retomando essa parte agora com relação à formação dos atletas na base, o Flamengo ressignificando o trabalho de base no clube, e participar desse processo para mim está sendo muito gratificante. Que legal, cara. Eu sempre escutei, e eu sempre falo com você sobre isso, né? O perfil do jogador do Flamengo. Tá? É diferente. E outra coisa, o Flamengo começa com as categorias muito cedo, e a gente percebe que mesmo o garoto jogando sub-9, sub-10, a competitividade dos atletas, ela é realmente diferenciada. O resultado é importante e o processo também é importante. Mas eu queria dizer o seguinte: esses garotos que passam 4 anos no Flamengo, do sub-10 ao sub-14, vamos botar 5 anos, do sub-10 ao sub-15, garante que esse jogador vai continuar no sub-16, Mário? Cara, não tem garantia nenhuma disso, né? Eu acho que não tem garantia nenhuma. A gente tem meninos, por exemplo, e tem um menino que agora a bola da vez para ser a lateral direita do nosso profissional, reserva do Rafinha, até para uma emergência de mercado, que é o Mateuzinho, que chegou no clube ano passado e, de repente, não tem base formativa nenhuma de DNA rubro-negro, mas apresenta condição para jogar no profissional. Assim como você tem a situação do Paquetá, né, que jogou do sub-11 até o profissional. Jogou entre aspas, né? Porque nas categorias menores o Paquetá pouco participava. Ele veio efetivamente jogar no sub-20. Mas não há garantia de que o menino que passe 5, 6 anos na categoria de base de nenhum clube, de que ele vai ter sequência. Eu acho que ele tem que matar um leão a cada dia, vamos dizer assim, né? Uma frase bem popular do futebol. Eu acho que ele tem que se reinventar a cada categoria que ele passa, a cada treinador que ele vai pegando, a cada momento que ele vai participando dentro do clube, para que ele consiga ascender a categoria subsequente e assim chegar ao profissional. Maravilha. Você acredita que os atletas que são formados nos clubes estão preparados para perceber o futebol dessa forma? De que eles são autorresponsáveis dentro desse processo, de que realmente ele continua sendo avaliado ano a ano, competição a competição. E aí eu acrescento uma outra pergunta: os treinadores, os professores da categoria de base, você acredita que estão preparados para tomarem essas decisões e formar esses atletas, cara? Então, Júnior, eu acredito que hoje, muito mais do que na minha época, os treinadores estão cada vez mais capacitados, né? A facilidade de absorver informação, eu acho que a capacidade dos treinadores de hoje de interpretar essas informações e conseguir transformar, operacionalizar isso para dentro das suas equipes, para dentro dos seus trabalhos, eu acredito que os treinadores estão, sim, muito preparados. Os atletas é que eu tenho dúvida. Os atletas eu tenho muita dúvida se eles estão preparados para isso, por vários motivos, né? Eu acho que o entorno acaba atrapalhando muito, uma questão socioeconômica também acaba atrapalhando muito, e eu não vejo os atletas tão preparados assim. Eu vejo os profissionais, sim, buscando essa capacitação, vejo um futuro muito promissor no futebol de base do Brasil e vejo com bons olhos, por exemplo, a nossa última seleção pré-olímpica vai ser a renovação desses jogadores novos, né, vamos dizer assim, esse novo modelo do jogador mais responsável, mais comprometido, mais entendedor do jogo, e vejo um futuro muito legal para o futebol brasileiro. Vai demorar tempo, né? Isso daí requer um pouco mais de tempo, mas vejo um futuro promissor. O que eu tenho um pouco de dificuldade hoje ainda de enxergar na base é justamente nessas duas fases aí, né? Essa fase de adaptação, que é ali do sub-9 até o sub-13, e essa fase de desenvolvimento, que é do 13 até o 15, o 16.
desses jogadores realmente se identificarem e entenderem como é que funciona a coisa. Quem consegue entender no meio desse processo aí, tenho certeza que consegue furar essa arrebentação, chegar ao profissional e ao sucesso. Pronto. Agora eu queria saber o seguinte, o Flamengo, ele é um clube formador, mas ele precisa dos clubes fornecedores, né? E o quanto a importância, Mário, de você saber que os projetos, as academias, elas estão tendo uma linha, uma metodológica, né, de desenvolvimento desses atletas, para que cada vez mais eles cheguem com esses conteúdos que facilite esse desenvolvimento. Você acha que o problema hoje é como esse jogador chega no clube, ou quando ele está no clube que ele começa a se contaminar com essas situações que você citou aí, de socioeconômica, de muitas vezes o staff cria bajulações, muitas vezes comparações com esses atletas, fazendo com que ele não perceba muitas vezes a realidade do que está acontecendo. Fala um pouco desse panorama aí, cara, de como você vê essa chegada do jogador e esse período de adaptação ao clube. Então, Júnior, trabalhando nas categorias menores, eu vi um distanciamento menor, né? Eu vi os meninos que chegavam dos parceiros, dos projetos, das escolas de futebol, eu vi um distanciamento um pouco menor com relação aos atletas que a gente tem aqui. Chegando nas categorias mais acima, ali do sub-15, sub-16, sub-17, essa distância vai aumentando, eu acho que até pela carga de informação que esses meninos recebem, pela carga de treinamento que eles recebem, pelo nível de competição que eles passam, né, tanto interno quanto externamente. Né? A gente tem um retrato muito claro. O nosso sub-18, o nosso sub-20 ano passado, junto com o sub-18, jogaram mais do que o profissional, né? Quantidade de jogos. Então, assim, é óbvio que quanto mais esse menino for experimentado nesse nível competitivo, mais casca ele vai ter. Então, assim, eu vejo que o momento em que os meninos chegam para a gente, né, começo de temporada, é um momento importante, porque você pega o menino voltando de férias, vamos dizer assim. Eu acho que é um momento importante. E quando chega no meio do processo, é que é o complicante, né? Porque o bonde está passando muito rápido e tu pegar esse bonde andando é meio difícil. Então acaba que esses meninos que estão vindo a escola de futebol, academia de futebol, tem um pouco de dificuldade pelo nível de competição que de repente ele tem, entendeu? Então, assim, um treino no Flamengo, muitas das vezes, assim foi no Vasco, assim foi no Audax, não estou falando particularmente só do Flamengo, um treinamento às vezes me dá muito mais dificuldade, eu tenho que tomar decisões muito mais difíceis do que num jogo, de repente, no final de semana, dependendo do meu adversário. Não sei se você me entende. Porque, por exemplo, trabalhei muito tempo no Sub-15, eu fiz muitos jogos de Sub-15, tanto do Vasco quanto do Flamengo, que no final de semana eu pegava um adversário que assim não me oferecia nenhum tipo de resistência. Não sei se está me... E às vezes o coletivo que eu faço na semana vale muito mais a nível de desgaste comprovado de GPS, comprovado fisiologicamente, me dá um desgaste muito maior do que o jogo que eu tive no sábado. A ponto de acabar o jogo no sábado, eu tenho que pedir para esses meninos, ou pedir não, né? O pessoal da fisiologia pedir para que os meninos façam um complemento porque não atingiram a meta do jogo. Entendeu? Então, assim, eu vejo que o momento em que o atleta chega é fundamental. E, assim, o melhor momento para um atleta chegar num clube grande, para mim, é o início da temporada, que aí tu consegue pegar, de repente, aquele cara que está realmente de férias e está começando a treinar. E se ele pega no meio do caminho, se ele vem no meio da temporada, no transcorrer dessa temporada, que ele tente ser estimulado. Por exemplo, se o menino vai vir fazer uma avaliação no sub-15, que ele passe um período treinando no sub-17, na sua escola de futebol, na sua academia de futebol ou no seu projeto, que gere algum tipo de dificuldade para que ele possa se adaptar mais rápido aqui. Não sei se respondi a tua pergunta. Entendi, mas diante desse cenário aí, eu vejo com muita dificuldade para um atleta entrar no Flamengo hoje, né? De acordo com essa visão, pelo alto rendimento que vocês estão desde as categorias a partir do sub-15 ali, jogando bastante jogos, muita competição, então naturalmente você tem um grupo equilibrado
e facilmente você percebe quando um atleta ou outro ele destoa do nível dos demais, mas quando eles vêm de outros centros, né? Digamos, vamos lá, aqui na Bahia você tem o Vitória, aí tem o Jacuipense que oferece um pouco mais de dificuldade, mas você não tem grandes equipes sub-20 para que os atletas sub-17 eles joguem, né? Naturalmente o garoto chega ao final do ano com não tem nenhum terço de jogos que o Flamengo tem. Então, até que ponto, cara, essa alta competitividade nessa idade, ela gera benefício na sua formação? Porque a gente vê que os atletas no sub-20 não são todos que vão chegar, né? E você não sabe dizer hoje no seu time qual é esse que vai chegar lá. Às vezes chega realmente o que é melhor, às vezes chega o mais comprometido, às vezes chega o que jogou mais, chega o que jogou menos. Existe uma compreensão sobre isso? Não tem, cara. Não tem como te dar essa receita. Porque, assim, a gente tem vários casos, né? A gente tem um caso do Paquetá, que eu acabei de falar, que não jogou mirim, não jogou infantil, não jogou juvenil, jogou sub-20, não completou nenhum ano de profissional e virou negócio. Em contrapartida, quantos jogadores nós vimos que jogaram todas as categorias, jogaram lá sub-13, sub-14, titular, capitão, tal, chegou no sub-20, o clube mandou embora, mas ele ajudou a formar outros jogadores, né? Acho que isso que é fundamental. Mas o tanto quanto o número de jogos vai ajudar na formação dos atletas, eu acho que é o melhor momento para a gente avaliar o jogador, é ele jogando, é o meu ponto de vista. Mas, tendo em vista isso, a gente, esse ano aqui, se não fosse a pandemia, o que a gente adotou? Ano passado, a minha categoria, ou minto, em 2018, a minha categoria só teve 28 semanas cheias de treinamento, devido ao calendário carregado de competições. Aí o Sub-17 também sofreu com isso, e o Sub-20, conforme eu te falei, jogou mais do que o profissional. Isso em 2018. Em 2019, a gente tirou algumas competições, né? A gente saiu da Votorantim, a gente saiu de algumas competições para tentar aumentar o número de semanas de treino. Com a minha ida para o Sub-16 agora, o que foi determinado pela direção do clube? O Sub-16 vai tomar conta do estadual, vai jogar sendo o Sub-16 contra o Sub-17 de todas as outras equipes, e o nosso Sub-17, para ter a semana cheia de treino, vai cuidar só da competição de calendário nacional, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro, que aí agora eu já não sei também se vai ter, mas era essa a ideia, competição nacional e as viagens internacionais, entendeu? Entendi. Para Eu que vejo, tenha essa semana de treino para desenvolver o atleta individualmente. mas eu vejo com um certo paradoxo, Mário, porque é o seguinte, a gente fala que muitas vezes esses atletas eles já têm uma maturidade cada vez mais precoce, né? E se eles têm esse calendário muito grande, muitos jogos, naturalmente ele já vai ter uma rotina que vai interferir em toda a sua vida, né? Sim. E esse atleta, muitas vezes, o que acontece? O atleta titular, ele vai treinar pouco, porque ele vai jogar muito, né? Quanto mais ele jogar, menos ele vai treinar, menos você também vai ter, você vai corrigir no jogo. É o que vocês falam muitas vezes de corrigir com o carro andando, né? Você não acredita que para as próximas complexidades, esse jogador ele vai ser muito experimentado no jogo, mas pouco evoluir em evolução nos treinamentos. E aí, lá na frente, isso tem. Porque a gente questiona muito esse jogador que tem chegado ao profissional. Em alguns clubes, como o Flamengo, ele joga muito. Mas quando ele chega no profissional, ele vai jogar pouco. Como lidar com isso? Então, cara, é uma pergunta complexa, porque quando chega no profissional do Flamengo, hoje o aproveitamento de jogadores da base está sendo um pouco menor, né? Está sendo um pouco menor por todo o contexto do clube. E assim, não tenho problema nenhum de falar disso. Eu acho que é muito o que o clube quer, né? Acho que a experimentação com relação aos jogos, a gente acaba potencializando aqueles que jogam mais e, de repente, treinando esses que jogam menos. Mas não significa que quem jogou mais vai chegar lá em cima e vai conseguir performar. Esse cara que está treinando pode ultrapassar, e a gente tem um exemplo do próprio Paquetá. Mas o que eu vejo com relação a isso? Tentando dar igualdade de condição a isso,
a gente pensou no número mínimo de semanas de treinamento para cada categoria, né? Sub-16 e sub-17, falando que as duas estão acopladas tudo em uma só. Um número mínimo de semanas de treinamento e um número de jogos para essas equipes também, pô, pensando em desenvolver mais jogadores, não só os titulares. Então, quando a gente pensa nessa situação de trazer o Sub-16, que não tem calendário nacional, tirando a Salvador Cup, não tem outra competição Sub-16 no Brasil. Não tem. Acho que tem Carpina, que é Sub-16 também. Sim. Mas assim, é difícil da gente entrar, porque todo mundo joga lá, todo mundo já tem a sua vaguinha, é difícil da gente conseguir. Então, a gente vislumbrou essa situação para ter a semana de treino para desenvolvimento desses atletas, não deixar o Sub-16 obsoleto, a gente consegue inseri-los em muitos jogos do campeonato estadual, sabendo que os principais jogadores do Sub-16 tendo destaque vão atuar no Sub-17. Então, assim, é um paradoxo que a gente vai conversar que a gente não vai sair daqui hoje. Mas o que eu acredito é tentar equilibrar o calendário, tentar ter um número mínimo de sessões de treino respeitando todas as fases e todas as faixas etárias e tentar fazer com que esses jogadores tenham a maior diversidade, diversificação, vamos dizer assim, de estímulos possível. Cara, para mim fica confuso, porque eu percebo que, pensando o atleta, no desenvolvimento do atleta, aí hoje o quebra-cabeça é esse. Você gasta energia pensando em como é que eu vou desenvolver esse atleta com treinamentos, né, com sessões de treino, se ele tem uma rotina de muitos jogos. Outrora esse atleta precisa jogar mais em alto rendimento para poder ele evoluir mais. Então, fica a balança meio... Tostine vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais? Pois é, aí a palavra aí, justamente. Tem a ver com a ideia do business, cara? O business está atrapalhando o desenvolvimento. O que é que você acha, cara? Porque eu sei que de muito jogar vai aparecer 2, 3 diferenciados que vai dar negócio. Eu acho que sim, cara. Eu acho que é sim. Eu acho que a ideia de tentar fazer com que o atleta seja um atleta de mercado pode estar atrapalhando um pouco isso. Os grandes clubes veem isso como a tábua de salvação, né? Eu acho que quem salva o orçamento do clube acaba sendo a base, uma venda dessa. E acaba que a gente atropela algumas etapas, né? Acredito muito, se a gente conseguir equilibrar o calendário, a gente vai ter tempo hábil para desenvolver esses atletas sim. Tem estudos falando de 10 mil horas de treino, porque o cara consiga cumprir toda a sua etapa formativa. Eu não acredito nisso, de 10 mil horas. Eu acredito que o desenvolvimento e a formação ela é contínua, independente se ele bateu no profissional ou não. Ele vai estar sempre tendo que aprender coisas novas. Ele vai estar sempre vai ter sempre que lidar com situações adversas. Enfim, então ele vai ter que ser um ser mutável e adaptável a todos os momentos. Mas acredito muito que vai ter que ser esse equilíbrio do calendário, porque a gente precisa desenvolver o atleta sim, mas a gente precisa avaliar esse nível de desenvolvimento jogando. Não tem como uma coisa caminhar longe da outra. Essa questão das 10 mil horas, ela vem balizada em alguns talentos, como da música, como em algumas áreas da ciência, e realmente tem muito respaldo. Agora tem uns caras que estão jogando bola até hoje, que já tem 15 mil horas e até agora nada, viu? E tem um cara que jogou 7 mil horas e ganhou milhões. E aí, como é que faz? É porque, na verdade, o que acontece? Que a gente precisa ponderar. Primeiro, o futebol jogado com os pés, e a gente precisa entender quantas ações são feitas, né? E aí você tem que pegar as 10 mil horas para poder, pelo menos, que 3 ações dessa seja mais importante. Mas aí o que acontece? Jogador limitado. Entendeu? Jogador limitado. E para a complexidade que existe hoje no futebol, né, inclusive de função de jogo, de compreensão de jogo de cada treinador, de repente você está preparando um garoto e você tem uma visão de jogo, né? Você compreende o jogo de uma forma e ele entende que aquilo dali é o melhor para ele. E aí ele vai para o sub-20 tem um cara que tem uma compreensão totalmente diferente.
Então, eu ainda acho, Jorge, que o atleta, ele ainda está sendo... Ele precisa ser autorresponsável em muitas áreas, mas eu acho que ele ainda é vítima de um sistema que não está ainda preocupado com isso. Não estou dizendo que são os treinadores que não estão preocupados, pelo contrário, porque o treinador precisa, inclusive, entender realmente qual é a sua função dentro desse processo, mas a gente sabe que as mesas estratégicas do futebol, elas não estão, muitas vezes, preocupadas com isso. Quer que o atleta chegue bem para que ele seja um bom produto para venda. Mas, com essa questão do desenvolvimento do atleta, né, eu acho que a gente ainda caminha a passos lentos. Aliás, a passos controversos. É, No Flamengo é uma eu, realidade, no outro é outro, e aí vai. eu não tenho como falar se está controverso ou não, porque pelo menos uns 3 ou 4 anos a gente tem um olhar muito voltado para isso. A gente dispensa tempo, não, né? Vamos botar assim, a gente emprega tempo durante a semana para o desenvolvimento individual, e isso cabe até, por exemplo, se tiver que tirar um atleta referência de um jogo no final de semana para que ele possa treinar, a gente faz isso. Então, eu não sei qual é a realidade dos demais. Eu não Exato. posso me balizar pelo que os outros estão fazendo, mas o que a gente tem feito aqui é isso. A Não. gente conseguiu organizar nossas gavetas, a gente conseguiu sistematizar a nossa forma de pensar e de treinar. É óbvio que cada treinador tem a sua particularidade dentro da sua categoria para poder colocar o seu tempero, colocar a sua maneira de trabalhar, mas o desenvolvimento individual ele é muito importante para a gente, e a gente emprega bastante tempo durante a semana de treino para tal. Maravilha. Eu gostei do que você respondeu, porque quando eu falo, eu estou falando de uma visão baseada em várias informações que eu tenho, né, do que eu escuto de outros profissionais, mas o que eu queria justamente é isso, o seu posicionamento, né? Que a convicção ela gera um posicionamento e a posicionamento é uma atitude. E você tinha conversado comigo, Wellington, mudou, cara. A gente está demandando mais tempo para essas coisas. A gente tem muitos profissionais envolvidos hoje no futebol, então não é somente o treinador que toma a decisão. Mas mesmo assim, a gente começa a perceber o quanto as pessoas que estão nas mesas estratégicas, elas determinam as direções, né, e as influências das suas equipes. De acordo com o gestor ele vê, enxerga o futebol, ele diz o que é importante e o que não é. E talvez 3 profissionais é importante, é melhor do que ter 5, né? Outros preferem ter 5 do que ter 3. E o quanto existe benefícios, né, que o atleta ele pode tirar com isso. Porque eu imagino, cara, um cara que é formado, Mário, diante de tudo isso daí, quando ele chega com 20 anos, tem atleta que chega com 20 anos, porque ele não chegou no profissional, ele acha que é o fim. Aliás, ele parece que não sabe como recomeçar, ele não reconhece caminhos alternativos, né? De repente o cara não deu certo no Flamengo e ele jogar um campeonato aí pelo Boa Vista, se destacar e jogar um profissional do Botafogo, por exemplo, né? Muitas Sim, vezes percebe uma dificuldade desses atletas se perceber nesse desenvolvimento diante do processo. E quero que você comente um pouco sobre isso aí, depois a gente vai abrir para perguntas. A gente tem um público aqui variado, Jorge. Tem ex-atletas, tem pais, tem treinadores, tem professor de escolinha. Tem dois amigos que são da Inglaterra, um que tem uma academia de futebol lá e outro que é treinador de uma equipe da categorias iniciais do Brighton, lá da Inglaterra. Vai bater um papo aí legal. também, beleza? Beleza. E a Luzinete tá ali falando também. Ó. A Luzinete é a guerreira, rapaz, do interior da Bahia. Se você conhecer a história dessa mulher, cara, você se encanta, viu? Ela tem a perna amputada, meu amigo, mas é uma guerreira. Anda mais do que muita gente que tem as 2 pernas, viu, velho? Então, Mário, comente sobre isso que eu falei, sobre sua visão, e depois a gente vai abrir para as perguntas. Eu acho que, principalmente esses meninos passam muito tempo na base de um clube, né? E que eles chegam próximo ao funil, né? Vamos dizer assim, próximo ao final da sua formação de base. Com mais uma vez eu falo que o processo formativo do atleta, eu acho que ele não se encerra quando ele chega ao profissional. Acho que ele tem que continuar e ele vai se formar com outro tipo de, de conteúdo, com outra diversidade, com outras coisas que vão acontecer, mas a recolocação desses atletas depois que eles fazem em sua base
muito tempo, por exemplo, no Vitória, no Bahia, no Flamengo, no São Paulo, e que eles estão lá desde o sub-13 até o sub-20, eles são liberados, muitos deles não conseguem recuperar o caminho para tentar voltar ao futebol. E, assim, é uma das coisas que eu bato na tecla desde a época que eu trabalho no Audax, porque da época do Audax, o primeiro grupinho que eu consegui montar foram muitos atletas de futsal daqui do Rio, que não tinham oportunidade nos clubes. Mas o meu segundo grupo sendo montado lá no Audax, posso te falar assim, com 90%, 95% dos jogadores eram oriundos de clubes grandes. Eles foram dispensados dos clubes grandes, tentaram desistir de jogar futebol e a gente conseguiu recuperá-los e trazê-los para dentro do processo. Eu tento bater na cabeça dos meninos que ali não é a última estação, que eles precisam continuar tentando, que eles precisam continuar buscando seus espaços e seus sonhos. E, assim, num país continental igual o nosso, onde a gente tem mais de 600 clubes profissionais, a gente não pode achar que aquilo ali é a minha última oportunidade. Então, é isso que eu tento fazer com eles, que eles continuem buscando os seus espaços, correndo atrás dos seus sonhos e lutando, né, por esses objetivos que são comuns dos meninos, né? De tentarem jogar no clube profissional. E, assim, a gente ainda tem alguns casos dos meninos serem mandados do clube grande, consegue uma nova oportunidade num clube menor e depois ele volta contratado pelo mesmo clube que o mandou embora, né? Então, a gente tem, no futebol, a gente tem um montão de história assim. E eu acho que é isso. Não sei se eu consegui alcançar a resposta que você queria, mas eu acho que essa é a minha visão. O futebol não pode ser a última estação para o menino. Eu acho que ele tem chance e oportunidade de crescer em outro lugar e ele deve buscar isso. Que a maioria das vezes a gente está num clube muito mais pelo nosso sonho ali de coração, né? Nosso clube de coração, do que por vocação profissional, né? Então, quando a gente se desarma com relação a isso, a gente vai atrás do nosso sonho, independente da camisa que a gente está vestindo. Pois é, eu tive uma experiência recentemente com um atleta, ele é sub-16, de um clube Série A também, e eu perguntando para ele qual era a expectativa dele, né, onde ele se vê daqui a 5 anos e tal, ele falou, ó, Wellington, hoje eu me dedico, faço o melhor que eu posso para eu me desenvolver, porque eu sei, se lá na frente o futebol não der certo para mim, como eu gosto do futebol, alguma área do futebol eu vou estar dentro. Eu achei muito legal, cara, ele ampliar essa visão, entendeu? E ele é um jogador que é titular do seu time, tá bem, mas não tá iludido. Achei massa. Aí eu falei assim, cara, muito bom, muito bom. E é diferente você escutar isso de um garoto que joga. Pessoal, quem quiser fazer uma pergunta, esse é o momento. Levanta a mão aí que a gente vai dar a oportunidade. O Alexandre quer fazer, depois o David, depois Josiel. Alexandre, depois o Anival faz. Pode ir. Olá, professor, boa tarde, prazer estar falando com você. Estamos aqui de Manchester, apreciando esse doutorado que o Wellington nos oferece, né? A pergunta os jogadores que hoje são dispensados da instituição Flamengo, o Flamengo, ele indica esses jogadores que não têm mais espaço nas categorias, ele indica para outros clubes ou simplesmente ele dispensa, dá ali a carta de renúncia e o jogador ele vai por meios próprios procurar outros clubes. Por quê? Porque o nome do Flamengo hoje é muito forte, né? Um jogador que hoje ele tem essa felicidade de participar das categorias de base do Flamengo, eu creio que seria mais fácil e até mais compensador para o jogador o Flamengo indicando para um outro clube. O que o professor acha dessa ideia? Eu não sei se o Flamengo ele faz essa parte. Fala para nós aí se o Flamengo faz esse trabalho ou ele simplesmente ele dá ali a carta de renúncia para os atletas e os atletas, por meios próprios, vão em busca de um outro clube. Fala, Alexandre, prazer falar contigo aí, cara. Pô, doutorado mesmo, né? Doutorado de futebol que esse cara tá dando pra gente aí. Então, cara, como é que funciona aqui pra gente?
Não sei se aí na Inglaterra a figura dos agentes, dos procuradores, dos empresários é uma figura muito forte. Aqui no Brasil, nego tem 4 paredes, um teto e uma janela, não precisa nem ter porta, uma janela, eu já tenho um escritório para agenciamento de atleta. Então, como é que acontece isso? Você vai ver um jogo de base aqui, irmão, é uma galera com camisa social, óculos escuros, relojão, cordão de ouro, se julgando empresário. Eu não tenho milindre nenhum, porque eu não tenho nenhum deles atrás de mim para me ajudar, não tenho nada com ninguém. Então, é isso que acontece. A gente não tem essa dinâmica de indicação, pelo menos eu desconheço, tá? Eu nunca vi, mas o que acontece? Quando o menino sai do Flamengo e ele bate em algum clube, por a gente hoje ter essa ferramenta que a gente consegue falar com todos os treinadores, a gente tem um grupo dos treinadores de base no WhatsApp e todos trocam informação, o que acontece? Não só do Flamengo para fora, mas como o atleta vem de fora para o Flamengo. A gente troca algum tipo de informação e dá alguma referenciada no atleta, entendeu? Por exemplo, o menino saiu do Flamengo e foi para o Botafogo, o caso que o Júnior falou. O agente dele conseguiu abrir a porta, o agente dele fez o contato, mas quando bate lá, o treinador também lá não tem contato com esse agente. Então, o treinador do Botafogo faz um contato direto com a gente e a gente não tem nenhum tipo de problema de falar, o jogador foi por isso, porque a concorrência aqui estava muito grande, a gente liberou por parte técnica, que de repente a gente entende que não vai servir para o Flamengo, mas ele pode servir muito para o co-irmão e é assim que a gente tem tocado aqui. Agora, de um clube indicar para o outro, se está sendo liberado, eu desconheço, de verdade. Não sei se os outros companheiros têm alguma posição para dar com relação a isso, mas eu desconheço. Geralmente eu vejo acontecer quando o clube ainda tem dúvida, que enxerga o potencial daquele atleta, mas ele percebe que ele está em um nível diferente, e aí tenta colocar ele em outro espaço para que ele jogue mais, desenvolva mais, de repente ou ele retorne ou então ele saia. Mas o atleta ele não está percebendo ali que ele já está recebeu uma carta de alerta, né? Mas recebeu isso, uma advertência. Ô, Júnior, isso como é que eu vou te dizer? Categoria sub-17, sub-20 é uma coisa mais difícil, você emprestar o jogador para algum lugar e depois ele retornar. Se tem essa dúvida e tem alguém embaixo melhor, o nego libera logo, entendeu? Para dar oportunidade para o cara que está vindo de baixo. Mas já aconteceu comigo na minha época de jogador, por exemplo, que eu tentei, né? Um treinador acabou com a minha carreira, tem um montão de treinador aí, o treinador acabou com a minha carreira, o cara não sabia nada. Mas no Madureira, o clube que eu joguei, a gente conseguiu pegar jogadores emprestados do Botafogo e do Vasco no Sub-15 na época. Os meninos que não estavam sendo utilizados vieram emprestados, jogaram, aí tinha dinâmica. Quem era do Botafogo não podia enfrentar o Botafogo, quem era do Vasco não podia enfrentar o Vasco. Mas o restante da competição eles jogaram e no final do processo eles retornaram para os seus clubes de origem. Aconteceu isso, mas é um caso muito circunstancial, né? Eu acho que a dinâmica de hoje é muito mais de liberar o atleta, dar uma referência para ele e deixar ele seguir a vida dele. E vai da visão do gestor, porque aqui no Bahia e no Vitória tem mais essa prática, entendeu? Porque o pessoal já enxergava dessa forma. Então, um exemplo, teve um jogador que estava já dispensado pelo Bahia, mas ele ainda tinha 1 ano de contrato. Aí os caras conseguiram para ele emprestar para o Confiança. O garoto foi para a Copa São Paulo, numa posição diferente da do Bahia, chegou lá, se destacou e foi negociado com o Atlético Mineiro. Tá. Aí eu vi João Paulo no Palmeiras com essa mesma visão. Ele tem feito muito isso, né? Porque ele enxerga o sub-20, ele funila bem o sub-20 para poder o jogador se aproximar um pouco mais do profissional. E ele pega esses jogadores que não vão jogar tanto e empresta, né? Inclusive, tem jogadores 2001, 2002 que estão emprestados por aí. Ele monitora isso. Não é uma prática comum, mas vem de uma visão do gestor. Eu acho isso muito legal quando você ainda acredita que esse atleta pode dar caldo. Só que a gente sabe também que tem empresário que, para ele, é muito bom quando o Flamengo dispensa esse jogador, porque ele pega esse Flamengo e leva para Portugal, leva para outro lugar.
porque ainda tem o símbolo do Flamengo. Só que eu também vejo, muitas vezes não dá certo. Eu vejo o cara sai do sub-20 do Flamengo, que é muito bom jogador, e cria vários problemas para sair, de repente, saiu, e vai para um outro lugar e não consegue sobreviver. Então, o futebol tem umas magias, tem umas coisas que é interessante. Vamos lá para outra pergunta. Só fazer David. Fazer só um complemento, David, antes de você perguntar, fazer só um complemento com o que você está falando. Eu não sei se João Paulo é que controla esse monitoramento. Eu acho que falta no futebol, no departamento de futebol, eu posso botar o geral, essa função. Esse cara que vai monitorar os jogadores que ainda são do clube, que estão emprestados, entendeu? Esse cargo ainda falta, eu não sei qual o cargo que vai dar, qual vai ser o nome. Vai ser o monitor? Analista, mas já tem, analista de mercado. Analista de mercado. O analista de mercado, ele toma conta tanto do seu atleta quanto do atleta que está vindo. Como dele, tanto os que estão emprestados quanto os que podem vir. São monitorados para serem contratados. Então, entendeu? Não, mas geralmente na base... São desempenho, né? Mas na base, realmente, eu lembro que o Cruzeiro tinha o Pedro Moreira, ele era o analista de mercado do Cruzeiro, inclusive ele fazia na época... Lembra na época que o Cruzeiro teve um 9-2, um 9-3, que foi muito bom, uma época boa do Cruzeiro. Ele fazia negócios com os mercados alternativos de Ucrânia, essas regiões, e esses jogadores do Cruzeiro tinham a oportunidade de fazer intercâmbio, Tchecoslováquia, Uzbequistão, esses países aí, e os jogadores iam lá, ficavam um ano se preparando para as portas de entrada do mercado europeu. Teve uma época que aconteceu isso. Wellington, o Fluminense agora fez isso com o Evanilson, que está no profissional. Eles tinham uma parceria, não sei qual o país da Europa. Eslováquia. Eslováquia, o Samorim, o nome do time. Pois é. Aí ele retornou e está bem aí no profissional, né? O Evanilson, atacante. Até aqui de Fortaleza. Entendeu? Assim, por exemplo. Vamos lá, David. Ela falou, já pode contar comigo. Ela já deu certo. Olá, professor Mário. Prazer falar com você. Meu nome é David. Moro aqui na Inglaterra. Sou parceiro do Alexandre na nossa academia e também trabalho no Brighton Hove Albion da Premiership como treinador iniciante e scout. Só concluindo um pouco lá a pergunta do Alexandre, aqui o clube, o Brighton, quando eles dispensam jogadores, eles ajudam o jogador a encontrar um outro clube. Porque aqui o sistema, a academia tem categorias, tem a categoria A, B, C, D. Então, quando um jogador que é dispensado da categoria A, aí o clube tenta ajudar ele a encontrar uma na categoria B para ele continuar seu desenvolvimento. Então, só concluindo um pouco, então aqui a gente aqui na Inglaterra, os clubes fazem isso. A minha pergunta eu quero já ter a oportunidade de mesclar um pouco as perguntas. Queria que você falasse um pouco do caminho das categorias do Flamengo, desde o Sub-9 até o Sub-23, no que vocês trabalham, qual é a filosofia do clube relacionado nessas categorias. Um exemplo, o Sub-14 aqui do Brighton, eles estão aprendendo como treinar e como desenvolver a tática. Já o Sub-16, eles já estão aprendendo a competir. E se o Flamengo tem um perfil de cada jogador, e se eles trabalham nesse perfil no termo de classificação relacionado à parte tática, física, técnica e a mental e a social do jogador, relacionada nesse grupo de estudo que se o Flamengo tem e como que ele faz isso. Então vamos lá, vou tentar ir de trás para frente, porque a pergunta ficou eu só queria aproveitar a oportunidade. Não, tudo bem, não tem problema. De trás para frente. Então, com relação aos atletas, a gente tem um mapa de ações básicas que a gente construiu junto, todos os treinadores, do Sub-7 ao Sub-20, a gente não tem um Sub-23. A gente construiu um mapa de ações básicas por posição e a partir dali a gente tenta desenvolver, e esse também é um instrumento para que a gente consiga avaliar os atletas que estão vindo de fora. Aqueles atletas que de repente têm um comportamento diferente ou não dentro desse mapa, por exemplo,
Meu lateral direito ele tem que ter 1 contra 1 ofensivo, ele tem que ser tem que ter um bom cruzamento, enfim, uma série de coisas de comportamento ofensivo que eu consigo avaliar e balizar para as outras categorias. É óbvio que o nível de comportamento de cobrança e de complexidade vai variar de acordo com a faixa etária, mas a gente tem isso desenhado. Com relação ao que a gente desenvolve, a gente tenta do sub-7 ao sub-13 aqui, a gente ainda está com jogos menores. Não sei se é da mesma forma para você. A gente está engatinhando aqui no Brasil, vejo São Paulo um pouco na frente e o Rio de Janeiro aqui embrionário com relação a isso, do jogo adaptado. O jogo adaptado, realidade de espaço, realidade de baliza, realidade de campo e de bola, para essas categorias. Começando com um jogo pequeno, numa relação de 5 contra 5, mais os goleiros, lá para as primeiras categorias, e para as categorias que vão aproximando do sub-13, essas interações vão aumentando até chegar a um 8 contra 8. Do sub-14 em diante, a gente já tem um viés mais competitivo, tá? Sendo que do 17 até o 20, a gente realmente cobra a performance do atleta e a gente tem indicativos de performance que a gente consegue avaliar e que a gente consegue realmente balizar o trabalho em cima disso. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim. Muito obrigado. Ficou faltando alguma coisa? Não, é tudo relacionado, né, o perfil da maneira como joga, relacionado à tática que cada tamanho do campo tem a sua tática relacionada do tamanho do campo, 5 contra 5, 6 contra 6. Exato. Então eu queria saber como que era desde já de pequeno, lá do sub-7, como você disse, até o sub-20. A gente ali nos pequenininhos, a gente já tenta desenhar alguma coisa, nesse 5 contra 5, tenta posicionar alguma coisa, mas nada muito especializado, mas já tenta dar uma noção de posicionamento para esses meninos. Quando a gente chega no 8 contra 8, como a gente tem uma ideia de jogar num 4-3-3 na nossa base, lá na ponta da lança no sub-20, no 8 contra 8 a gente já consegue ter uma posição mais organizada, a gente já consegue ter os 2 beiradas, a gente já consegue ter um zagueiro por dentro, a gente consegue fazer a função de 2 meio-campistas, ficaria mais ou menos num 3-2-3, nesse jogo de 8 contra 8, e as variações que a gente pode criar. Mas a nossa ideia, assim, é tentar jogar num 4-3-3, na essência competitiva, com algumas variações de sistema, principalmente com relação aos jogadores de meio campo. E quando relacionado a isso, vocês encorajam os meninos a jogar em posições diferentes? Sim. A gente consegue fazer isso, David. E assim, eu vou falar particularmente até por uma questão minha. O Paulinho foi meu atleta no Vasco. O Paulinho que está no Bayer Leverkusen hoje. Quando eu cheguei no Vasco, o Paulinho era lateral direito. E assim, uma das coisas que eu tinha na minha cabeça era tentar fazer com que os meninos, até o sub-15, experimentassem o máximo possível de posição. Então assim, o Paulinho eu conhecia do futsal. Estou pegando o case do Paulinho, mas eu tenho mais alguns. O Paulinho era um cara que jogou comigo no futsal sub-11. Então assim, ele era um ala muito decisivo, um cara muito driblador, um moleque muito responsável taticamente. E quando eu assumo o Vasco, o Paulinho de lateral direito, eu sentia que assim, esse moleque é talentoso, mas eu já o conhecia previamente. E o que facilitou foi que depois que o trabalho foi transcorrendo, eu consegui fazer algumas experimentações. O Caio Lopes, que hoje joga com a camisa 10 do Sub-20, ele é aprovado comigo de zagueiro. Ele é camisa 10 do Sub-20 hoje. E vocês sabem qual o emblema do camisa 10 no futebol brasileiro, né? Camisa 10 é o dono do time. Tirando o Botafogo, que tem a mística da camisa 7, né, com Garrincha, os demais, todo mundo tem um camisa 10 muito bom. Então, o Paulinho, eu coloco ele de ponta esquerda e ali ele vai deslumbrar a carreira dele. Então, o que a gente faz aqui no Flamengo? A gente está tentando variar posições desses meninos até a transição do Sub-15 para o Sub-16. A gente não deixa de estimular isso daí para frente, mas é muito mais circunstancialmente, né? Num caso de alguma necessidade,
a gente já tem um mapa desses meninos, de quem já fez outras posições, quem já exerceu outras funções, e a partir dali a gente consegue dar continuidade. Mas a especialização é no sub-16 para o sub-17. Excelente, Mário. Boa notícia. Eu acho que isso daí, cara, é fundamental. Até para você impedir, limitar um pouco que esse treinador possa criar limitações para essas crianças e tolir ela de conhecer. Olha que experiência eu tive recentemente. Uma mãe entrou em contato comigo e falou assim: poxa, eu venho acompanhando o seu trabalho, gostei. Eu queria saber se você tem um trabalho específico para zagueiro. Aí, quando ela me fez essa pergunta, eu comecei a refletir. Eu falei, cara, qual é o perfil de um zagueiro? O que é que o zagueiro precisa ter? Como ele vê o jogo? Até para eu pensar em como eu poderia vender um processo para essa mãe, né? Como eu poderia ajudar o filho dela. Aí eu fui pesquisar, descobri o filho dela nas redes sociais, percebi que o garoto tem 12 anos. E percebi que o garoto, eu já tinha conhecido ele no Evercup, é bom jogador, tem uma envergadura de zagueiro. Ele teve no Atlético Paranaense e no Atlético Mineiro. Não sei se ficou em avaliação ou se jogou nesse time. E aí, quando a mãe me pergunta, e aí, você tem um material para zagueiro? Aí eu falei para ela, pô, mãe, quando você me perguntou isso, eu fiz uma autorreflexão sobre qual é, de fato, o que é que o zagueiro precisa, que é diferente dos demais. Mas quando eu percebi que seu filho tem 12 anos, eu acho que ele precisa conhecer outras posições para ele não perder a amplitude do jogo. Ele não perder as possibilidades que o futebol traz para ele. Porque se eu já limito desde novinho, quão mais difícil vai ser durante todo o processo, né? Então, eu acho que especialidade nessa fase inicial, ela não é legal. Não é bom, é nociva. Não é todo mundo que acredita assim, não. Você sabe disso, né, Mário? Quanto mais especialidade, inclusive com essa ideia das 10 mil horas. Se o cara começa com um lateral... Aí tem pai que está dizendo que o filho é lateral direito, porque no futebol brasileiro não está se fazendo lateral direito. Quem garante que daqui a 10 anos a carência vai ser lateral direito? Não sei. Então vamos para mais uma pergunta aí. O Josiel, né? Josiel quer fazer a pergunta. Desculpa, tinha caído minha conexão. Desculpa aí, caiu minha conexão. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu, professor? Valeu, David. Prazer, cara. Vamos, José. Tá travado José, o microfone dele. Anival, que vai falar. José tá só no chimarrão. O microfone tá fechado, José. Liga o microfone, José. Aí, deu agora? Aí, deu? Foi. José, tu primeiramente, tá frio aí, cara? Aqui no Rio tá um calor danado, velho. Tá no Rio Grande do Sul. Aqui tá uns 14 graus aqui, mais ou menos. Primeiramente, agradecer ao Wellington, uma pessoa fenomenal que eu tive a honra de conhecer nas Cybercups aí, né? Eu tenho uma escola de futebol aqui, o Atlético Gaúcho, né? E aqui em Porto Alegre, com em torno de 300 alunos, hoje a gente está, e a gente já teve várias experiências durante esses 15 anos, né? E de uns 2 anos para cá eu venho sentindo o futebol está ficando mais profissional quanto mais cedo possível, né? Os clubes estão procurando meninos de 8, de 9, de 10 anos, né? E eu tive a oportunidade de levar alguns alunos meus para o Trieste, que é um centro de captação do Flamengo, né? De excelência, muito, muito legal, tudo muito legal, bacana lá. E eles passaram um processo bem bacana. Eles teriam que ficar uma semana lá. Os pais é obrigado a ficar um responsável lá. E os responsáveis olham o processo de treinamento todo durante uma semana. Eu achei bem bacana. Eu pude acompanhar, eu acompanhei de dentro do campo, a convite dos professores, né? E eu pude ver um pouquinho do trabalho como eles fazem. A minha pergunta é o seguinte: se o Flamengo tem outros centros desses espalhados no Brasil, né? E como funciona quando o menino sai desse microcentro de treinamento, que eles fazem já passam por uma peneira, uma mini peneira, eles chegam até o Flamengo já balizados, vamos dizer assim, eles já estão semi-avaliados, né? Aí vão passar para mão dos treinadores aí
no Rio de Janeiro. Como é que funciona isso? Se tem isso só aqui na região sul, se tem alguma coisa assim fora do Brasil também, tá, Mário? E agradecer também o teu tempo aí, que para nós é como o colega falou ali, um pós-doutorado, é uma baita de uma aula para nós aí que estamos começando. Então, José, vamos lá. Cara, eu acho que isso daqui é fundamental. E o que a gente mais tem hoje é tempo, né, cara? Tá todo mundo em casa, trancado mesmo, então a gente tem tempo para bater pau, a gente pode ficar aqui até amanhã, sem problema nenhum. Verdade. Com relação ao Trieste, cara, assim, é uma parceria que eu vi chegando, né, quando eles fizeram o primeiro contato. Eu vi esse projeto todo sendo costurado, porque o projeto do Trieste antes era para o Atlético Paranaense, né? Até pela Exatamente. proximidade lá, e me parece que a coisa que deu uma rachada entre eles. Se eu não me engano, o Renan Lodge, que foi negociado agora, é Trieste, né? É base do Trieste. E foi um dos caras que conseguiu dar esse retorno lá para eles. Então, assim, se tem alguma outra escola, uma outra academia de futebol com parceria com o Flamengo, eu não sei. Sei de clubes, né, que a gente tem contato direto, que são parceiros assim de acesso livre, né? A gente tem o Nova Iguaçu, a gente tem o Desportivo Brasil, a gente tentou a Jacuipense, mas o Palmeiras já estava lá, então a Jacuipense meio que deu uma... Tipo assim, não, já tem aqui com o Palmeiras, já deu uma... Estão vindo para a Bahia, meu irmão. Vitória da Conquista. Deus quiser. E assim, eu acho que tem algumas outras parcerias, mas eu não sou a pessoa mais indicada para te falar porque eu não conheço. Sei que o Nova Iguaçu, o Boa Vista, o Madureira, os clubes que fazem bons trabalhos de base aqui no Rio de Janeiro são parceiros diretos. Esse lance do Trash eu acompanhei ali a construção. Os meninos que chegaram são da categoria 2005 para baixo, né? 2005, 2006, 2007. E o que o processo é bacana é que tem um profissional do Trash que tem acesso livre aqui com a gente na base, então ele vem com os meninos fazem todas as refeições, mesmo não podendo ficar alojado. O Trieste tem uma situação de uma casa muito grande aqui, confortável, para ficar com esses meninos, disponibilizam os profissionais para ficarem aqui com eles também, acompanham o período de treinamento e aqueles que são aprovados voltam lá para a cidade deles, para o centro de treinamento, e quando completam 14 anos, e sendo possível alojá-los, eles são incorporados aqui às equipes. Aqueles que são menores e que a família tem condição, o caso do Murilo, tem mais um menino também que é o goleiro, já estão aqui desde antes. A mãe do Murilo se disponibilizou a vir para o Rio para morar com eles, e assim fica o Murilo, que é o filho dela, obviamente, que é um jogador do Sub-12, e o goleiro também do Sub-13, porque eles vieram da mesma cidade e me parece que a família se mobilizou para tal. Mas de outros clubes eu não tenho como te falar porque eu desconheço essa informação. Não, tá respondido, obrigado, e é uma satisfação poder falar com vocês aí. Beleza, satisfação é minha. Aldísio. Desculpa, cadê ele? Anival Ferreira. Microfone, Anival. Muy bien, Mario. Yo estoy acá en Paraguay, estoy escuchando, un placer. Yo soy colega de ustedes, estoy trabajando en Olimpia, en las inferiores. Año pasado estuve en la Sub-17, ahora hasta que terminó en la Sub-14 estuve. Mi pregunta es, ¿a qué edad, a qué categoría más o menos es más importantes trabajarle psicológicamente, técnicamente, a qué edad más específicamente? Sé que a partir de la categoría de los 17 para arriba, la parte cognitiva de los jugadores ya tanto físicamente está más fuerte, más preparado. Y
eso quería preguntarle también, pero ya escuché todo del profesor Mario. Entonces, mi pregunta se basa en a qué edad más o menos es muy importante trabajarle tanto psicológicamente como técnicamente a los jugadores de la categoría, de las inferiores. Deixa eu ver se eu entendi bem. Treinar tecnicamente e psicologicamente, qual categoria, qual seria a parte mais importante, qual a categoria mais importante, é isso? ¿A qué edad es mucho más importante enseñarle? Desde la sub-13, de la sub-13 para arriba. A gente tem uma ideia aqui no Flamengo, né, de que uma fase sensível para que a gente possa desenvolver muitas coisas é do sub-11 até o sub-14. Então, consolidar muitas ideias do clube, né, mesmo que de repente de maneira superficial, sem muita especialização, mas a gente gerar essa identidade, gerar essa responsabilidade, gerar significância do que representa jogar no Flamengo. A gente usa do sub-11 ao sub-14 para consolidar bem esses comportamentos. Da parte psicológica, nas categorias menores a gente não tem nenhum atendimento individualizado, são todas ações mais coletivas. Do sub-14 até o sub-20, a gente tem um psicólogo por categoria, né? Então, o 14 e 15 tem uma psicóloga, o 16 e 17 tem uma psicóloga e o sub-20 tem uma psicóloga particular para essa categoria. E assim, a gente julga muito importante o desenvolvimento e assim, a gente trata até como uma competência a ser desenvolvida no processo da base. Entendeu, Nival? Então, assim, a gente tenta desenvolver do 14 até o 20 esse atleta o mais próximo do ideal possível dessa parte psicológica para superar exatamente essa arrebentação do sub-20 para o profissional e essa demanda, né, que aumenta muito da base para o profissional. Então, para a gente é importantíssima essa fase sensível, que é a porta de entrada do clube até o sub-14, como a gente já começa a entrar num viés de ter mais competições, entendeu? Essa fase para a gente é muito importante. Não sei se eu te respondi. Muchas gracias. Depois eu quero perguntar. Maravilha. Bem-vindo, Aníbal. Como haces aí em Paraguai? Como haces lá a parte cognitiva dos atletas? Oi? Como funciona? Como haces aí em Paraguai? Ahora mismo nosotros estamos en pausa desde marzo y prácticamente este año casi ya posiblemente ya no se va a jugar más las inferiores. Y particularmente yo en Guaraní trabajé 8 años. Guaraní es una de las escuelas muy bueno, normalmente viene de los europeos, especialmente los españoles, vinieron a enseñarnos y yo trabajé 8 años ahí, de los cuales salí y después fui a Olimpia. Olimpia es trabajar en una estructura básicamente de lo que normalmente lo que hace de la primera es el técnico Garnero. El trabajo en sí, por supuesto con menos volumen, a partir de la categoría sub-17 para arriba es un poquito más, el volumen es más fuerte, pero el trabajo, las tácticas, los movimientos, desde la salida desde el arquero hasta las finalizaciones tenemos siempre específico y lo trabajamos por sector. Trabajamos prácticamente todo lo que hace en la primera, nosotros hacemos, por supuesto, con menos volumen o menos intensidad. Pero realmente en Olimpia Olimpia, Guaraní, Cerro, Libertad es uno de los mejores acá que como se trabaja. Aparte tiene la estructura, el campo es bueno, entonces se trabaja mucho y hay muchos muy buenos profesionales, especialmente en Olimpia. Muchas gracias. Bem-vindo. Júnior, faz uma pergunta. Quem é? O Eldísio. O Elton. Eu queria fazer uma pergunta. Boa tarde aí, rapaziada. Boa tarde, professor Mário. Professor, eu queria fazer uma pergunta sobre aquela questão do acidente que houve no Ninho do Urubu, né? Ali,
o Flamengo teve prejuízos. Como a gente está falando de inteligência emocional, de treinamento mental, é importante a gente falar sobre esse ocorrido, né? Porque o Flamengo teve prejuízos ali emocionais, prejuízos financeiros, e como os profissionais e o clube encarou, né, aquele acidente. Vocês fizeram algum trabalho psicológico com aqueles garotos que presenciaram aquela tragédia? Como foi que o clube encarou essa situação? Cara, bela pergunta. Então, cara, a gente teve um trabalho, assim, chefiado pelo Eduardo Freeland, que é o nosso gestor. Um cara fantástico, um cara voltado para o lado humano dos atletas, muito forte. A gente teve um suporte muito grande das meninas da psicologia. Assistente social, eu acho que todo mundo se mobilizou com relação àquilo. As perdas são irreparáveis, né? A gente não vai conseguir nunca cicatrizar isso, mas a gente se juntou para continuar pelos 300 que ficaram, né? A gente se uniu ali ainda mais, tendo em vista que 2019 foi o ano mais vitorioso da história da base do Flamengo, mas também foi o ano do acidente. Mais vitorioso em todos os sentidos, de jogadores que saíram da base e viraram negócio no profissional, de resultados no nosso sub-20, no nosso sub-17, assim para baixo. Foi o ano que a gente fez o maior número de finais possíveis, foi o maior número de títulos conquistados. A gente tinha, em 2016, conquistado 24 títulos. Em 2017, 24 títulos. Em 2018, a gente fez mais finais, mas não conseguiu transformar isso em títulos. Mas em 2019, a gente conseguiu fazer mais finais e conseguimos 27 títulos no total. Como é que a gente fez isso, cara? Eu vou te falar, eu não sei. A gente se abraçou e a gente, ao invés de falar dos nossos 10, a gente falou dos nossos 300, né? Porque a gente precisava ser a referência ali para continuar tocando o trabalho para frente, cuidar da cabecinha desses meninos que ficaram, cuidar das famílias dos meninos que também se foram, porque a gente mantém contato com eles até hoje, eu principalmente. Dos 10, pelo menos 7 ali foram meus atletas diretos e 2 seriam se não tivesse ocorrido o acidente. Então, dos meninos que sobreviveram, 3 hoje jogam na minha categoria, saíram do hospital. O Diogo o Diogo e o Cauã foram para 2 de julho, que é a competição que tem na Bahia. E o Jonathan, que teve um pouquinho mais de sequela, está voltando agora para as atividades de campo, as atividades físicas. Enfim, a gente se agarrou nisso, cara, de continuar e cuidar dos 300 meninos que ficaram. E esses que foram nunca mais vão deixar de existir nas nossas memórias, nos nossos corações, entendeu? Maravilha. Essa é uma pergunta até muito impactante aí para o Mário, porque ele vivenciava, né, com esses garotos aí o dia a dia, e ele viu sua categoria praticamente, depois de um ano muito bom, ela se desfazendo e tendo que ali, ao mesmo tempo, que botar aqueles que estavam para jogar, tendo que cuidar emocionalmente, porque o clube foi abalado, a estrutura, né, os profissionais ficaram também abalados, mas a gente entende que precisa seguir e valorizar também o tempo que as pessoas passaram com a gente, né? Porque, como ele falou, isso vai ficar na memória e isso é mais um desafio que a gente passa na vida, de se reinventar com as perdas, né, cara? Mas obrigado, Mário, por responder essa pergunta. Eu sei que ela é muito emocionante, cara. Sem problema. Vamos agora dar o espaço para o Diesel fazer uma pergunta, depois a gente finaliza, por favor. Pode falar, Júnior. Júnior quer agradecer antes, tá? Queria fazer só uma colocação rapidinho. Inclusive, professor Mário, o Átila, não sei se você é jogador daqui de Sergipe, porque eu sou baiano, sou de Salvador, mas moro aqui em Sergipe, aqui do lado da cidade da cidade de Lagarto. Então, o Átila, ele saiu de um projeto de um amigo meu, do Arielso, e quem tomou a frente de tudo foi o empresário, que era o empresário dele, né, que levou ele para o Flamengo, que tomou a frente de toda a situação, né? Quando os pais receberam a notícia, ele fez todo o translado, de levar os pais para o Rio e tal. E aí ele comentou comigo que foi assim, um ambiente de muita tristeza, né? Principalmente
porque o Flamengo arcou com tudo, né? Passagem, ficou os pais no mesmo hotel e tal. E o Átila era um jogador promissor, né? Era um jogador promissor. Não sei se ele passou, não sei se ele passou na sua mão aí no Flamengo, não sei se você foi treinador dele, mas era um jogador que criou uma expectativa muito grande depois que ele chegou aí no Flamengo, porque, se eu não me engano, ele chegou no primeiro ano, ele teve muito destaque, acho que no Campeonato Carioca, e era um jogador assim que todo mundo criou uma expectativa muito grande. E quando ele veio para ser enterrado, né? O pessoal do projeto fez uma homenagem para ele na época e tal, foi algo assim que passou até em rede nacional. E assim, a gente sabe que as famílias vão ter esse retorno, né? Mas eu creio que a maioria dos familiares queriam era a presença dos filhos, né? Eles vão ter retorno de quê? Não, porque o Flamengo não fez um acordo com as famílias, né, de financeiro, tipo assim. Isso aí, não, é porque o Diego, o empresário, o ex-empresário do Átila, ele é amigo meu, e aí foi feito um acordo, porque o Flamengo vai ficar pagando um valor até tal ano, não lembro o ano agora, e aí eu creio que o retorno financeiro, assim, na questão desse acordo aí, não se compara, né, com a vida, né? Ô Júnior, deixa eu falar uma coisa aqui. Essa pergunta ficou um pouco de fora de contexto e ela mexe com uma parte emocional aí que eu não quero provocar em Mário agora. Depois a gente conversa pessoalmente sobre isso aí, porque você tem uma parte das informações e se a gente for responder, a gente vai bater mais nisso daí, machuca ele, porque todos esses atletas, como eu te falei, né, vivia o dia a dia com ele, fizeram várias viagens com ele. Então, isso traz memórias e a gente vamos dar sequência aqui. Depois eu converso com você. Beleza. Aldísio, por gentileza, você poderia fazer a pergunta? O microfone está fechado, Aldísio. Tá bom, obrigado. Boa tarde, Mário Jorge, prazer. Né? Moro aqui em Fortaleza, cidade aí do Diogo e do Cauã, né? Que trabalha com você. Eu trabalho na captação aqui, trabalho com captação, inclusive com o Nogueira também, que é do Cauã. E aí a gente vem aqui lutando porque primeiro a gente faz o que a gente ama, né? Depois a gente vai em busca do resultado lá na frente. Mas minha pergunta é o seguinte, se o Flamengo, ultimamente a gente vê um comportamento um pouco diferente a respeito de idades de 17 anos a 20, Flamengo contratando atletas de jogador de clubes menores, né? Se isso mudou, mudança mesmo de comportamento do Flamengo, né? Ou se são busca no mercado de posições pontuais, né? Carentes, a partir da carência, ou se realmente eles estão indo pegar o jogador, se vê que tem qualidade, vai buscar. Então, Aldísio, bela pergunta, cara, porque assim, é uma coisa que os clubes têm, não só o Flamengo, tá? Eu acho que a maioria dos clubes grandes tem feito muito isso, o Palmeiras, o Inter, o Grêmio, enfim. A gente tenta fazer a captação o mais breve possível, né? Quanto menor o menino chegar para a gente, melhor para que a gente possa mergulhá-los em todos esses processos que a gente está conversando aqui há um bom tempo. Mas chega uma determinada categoria que a gente não conseguiu captar, que a gente não conseguiu transformar ninguém dentro do próprio clube, que a gente tem uma lacuna muito grande, não só no Flamengo, mas no futebol brasileiro de laterais direitos, né? A gente tem uma dificuldade gigantesca de colocar um lateral direito no mercado e a gente vai prospectar em outros clubes, né, cara? Isso aí é inegável, porque assim, a captação ela vem evoluindo. Na minha época de captador, a captação acontecia na várzea, né? Então ia para os campos de pelada para buscar jogador. Hoje os clubes grandes não vão mais na várzea, ou se vão bem menos. Eles vão ver jogos de outras séries, vão ver campeonatos de interior, vão ver outras coisas e conseguem prospectar atletas dessa forma. Não que não tenha mais na várzea, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, propriamente dito, os campeonatos de várzea, os campos de várzea viraram quadras, viraram condomínios. Então a gente
perdeu muito desses espaços aqui. Eu sei que no Nordeste a coisa ainda continua, né? Ainda tem bastante campo de terrão, tem bastante oferta, vamos dizer assim. Mas para essas categorias acima, o Flamengo realmente fica muito atento para os clubes que são parceiros, para os clubes que querem, de repente, projetar os seus atletas para uma vitrine um pouco maior. O Flamengo usa muito isso a seu favor. E para as categorias, o Flamengo está indo atrás mesmo. O Flamengo está sendo agressivo. Só para complementar, aqui no Ceará, no estado e na cidade de Fortaleza, especificamente, fizeram um trabalho muito bem feito aqui da prefeitura, do governo. Não gosto de política, mas quando é feito, a gente tem que valorizar. Fizeram várias areninhas, campos sintéticos, com gramado sintético. Então, na periferia, em qualquer lugar, você encontra agora vários campos desses que trouxeram agora muitos jovens, né, para fazendo escolinha lá mesmo. Então, eu acho que aqui no estado, daqui a 2, 3 anos, vai ter uma safra que estava meio ausente em virtude de não ter mais campos e alguns locais está meio crítico, né? Tá entendendo? Diz, eu não sei se de repente você tem ideia disso, mas o seu estado é um dos maiores formadores de atleta de futsal do país. É Seu verdade. estado é absurdo como tem jogador de futsal aí. Porque eu sei que o campeonato estudantil é muito forte, eu sei que os campeonatos até sub-13, sub-15 são muito fortes. São equipes que, assim, eu, por ser salonista, enfrentei muitos times daí em Taça Brasil. E, assim, sempre com jogadores magníficos que vislumbram os grandes mercados de futsal. Eu tenho certeza que essa iniciativa do governo do Ceará, né, especificamente a prefeitura aí de Fortaleza também, pode ser que isso, sendo difundido de maneira positiva para o país, que a gente consiga melhorar a formação de atletas. Pode ser, mas tudo que envolve muita política no nosso país e que de repente o nego se aproxima para tirar proveito de alguma coisa, é meio complicado, né? Ainda mais a gente falando de alto rendimento. Mas é uma bela iniciativa, não tenho dúvida disso. É interessante que ex-atletas estão comandando as areninhas, então está sendo legal porque também o trabalho está sendo feito com pessoas que já vêm sendo preparadas para fazer esse trabalho, né? Assim, hoje está sendo bem específico, tanto para o social como também um passo para o alto rendimento, né? Não sendo alto rendimento, mas um bom início para se chegar preparado para o alto rendimento. Não Obrigado, só formação de atleta, como formação dos profissionais também, né? Prazer, um abraço. Obrigado. Wellington, teu microfone está fechado. Vamos fazer uma última pergunta agora, que o Marcelo de Porto Alegre está doido para poder fazer uma pergunta para você e para a gente finalizar, tá bom? Beleza. Boa tarde a todos, colegas, né? É um prazer enorme estar aqui compartilhando aí com vocês. Mário, a pergunta que eu ia fazer, certo? O nosso colega também perguntou antes. Eu trabalho com um projeto social, certo? Já faz 10 anos, o nome do nosso projeto é UJC. O nosso projeto atinge muito meninos da periferia, a maioria da periferia, menino de rua. E assim, de alguns anos para cá, vem se destacando muito, porque nós buscamos cada vez mais conhecimento, o pessoal que trabalha, né, com eles, e começamos a detectar muitos meninos para alto nível. Aí Inter e Grêmio começaram a pegar muitos meninos nossos, assim, certo? Mas na categoria menores. Comecei a perceber algumas situações que pode ser que não seja o caso de vocês, mas aqui no Sul, por exemplo, tem, que nem o nosso trabalho vai até 17 anos de idade, certo? Daí agora, de uns anos para cá, eu tento entrar em contato, né, com os clubes, de cara, tem um menino assim, 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 né, tá com 16 a 17 anos,
queria que vocês dessem uma olhada aí, ou nós marcar alguma coisa. Em alguns clubes, cara, já, Marcelo, cara, nessa idade é complicado. Nós nem olhamos, não estamos nem olhando mais. O que vem acontecendo aí para nós? Para nós fica muito difícil. O atleta, ele perde estímulo. Chega a 16 anos, não conseguir levar ele para um time, próximo ano, é um baita talento, podemos estar perdendo um baita um atleta, né? Por essa cultura, às vezes, que foi criada dentro do Brasil, que o menino ali, se não deu até 16, 17 anos, não dá mais. Daí nós, como projeto, às vezes acabamos perdendo também, né? Porque o pai, a mãe preferem, meu filho, deu 16, não deu, vai trabalhar. Então, queria ver, isso é uma pergunta que eu faço para ti, como que o Flamengo faz, né, com essas idades, se realmente tem como eu